Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa live nossa das gotas homeopáticas. Muita paz e muita luz no seu dia. E a gente continua fazendo o estudo do organon da arte de curar. A gente está agora no parágrafo 7, causas sutis. E aqui nós vamos então refletir sobre alguns detalhes importantes na homeopatia, que ela sendo um remédio diluído e dinamizado, portanto um remédio sutil, nós temos que observar os fatores sutis que existem no adoecimento para que a gente consiga um melhor resultado. Então, nós estamos estudando esse organon da arte de curar de Samuel Hahnemann, comentado à luz da compaixão, da solidariedade e da drenagem miasmática, a necessidade de tratar os miasmas. E Hahnemann diz o seguinte, que tudo que se pode perceber em um adoecimento são sinais mórbidos, a menos que exista uma causa manifesta que a provoque ou sustente para se afastada, ou seja, uma causa externa, como um objeto estranho penetrado no corpo ou uma insalubridade. Então ele já mostra para nós que o adoecimento em si, ele não é tudo que diz sobre o problema. O adoecimento em si, ele é um dos fatores, aquele que a pessoa chega para reclamar conosco, ele é um dos fatores que nós temos que observar dentro de um conjunto de situações. Certa vez, um senhor com 57 anos reclamava de muito problema de perda óssea na coluna. Era um problema bastante grave. Lógico, ele levaria-o a ficar certamente paralisado. E conforme ele relatou para o homeopata que ele estava sentindo aquilo ali, foi tratar exatamente o problema na coluna. Perda óssea na coluna. E em um dado momento, ele inflamou o pé. Uma inflamação que ele não podia nem pisar no chão, e como ele é um trabalhador rural, ele não podia calçar suas botas de borracha, porque o pé estava inflamado. Ele ficou pensando em tomar um antibiótico para cortar aquilo ali, que é a primeira coisa que a pessoa pensa. E aí, não tem nada contra antibiótico, tá, gente? Nós estamos contando um caso, e aí vocês vão ver o que aconteceu. E ele observou, então, ele foi olhar o pé, que estava aquela inflamação, estava saindo uns pontinhos pretos. Alguma substância estranha. E ele lembrou que 40 anos antes, aos 17, ele pulou com alguns amigos para mergulhar num poço. E aquele dia ele resolveu pular em pé. E embaixo tinha uma estaca de uma madeira que chama braúna, uma madeira preta muito resistente. Então ela vai se desgastando e fazendo filetes, fica cheia de filetes. E aquilo ficou alguns pedaços daquilo ali no pé dele. Ele fez o zero curativo. Na roça se fazia sempre o tratamento em casa, não ia procurar um médico para fazer uma limpeza, fazer conforme faria hoje, olhar se tinha alguma coisa ainda dentro do pé, fazer uma boa limpeza para depois colocar o curativo. Não, simplesmente colocou-se o curativo. Sarou. Daí um tempo ele andava com um pouco de dor naquele pé, depois com o passar do tempo sumiu aquela dor e 40 anos depois ele começa a ter essa grave perda óssea na coluna. Quando inflama, ele teve sorte de lembrar que o homeopata falou para ele que poderia acontecer algum outro fator, por exemplo, ele tem uma gripe muito forte, para melhorar o problema da coluna. Mas inflamou o pé, saiu aquela substância, saiu um pus com aquela substância, aqueles pontinhos pretos, aqueles pedacinhos de braúna, que é a madeira, e já tem 20 anos praticamente, ele está lá andando normalmente sem problema na coluna. Então são pequenos detalhes que a gente tem que observar para obter o melhor resultado. Então devemos observar que é unicamente através dos sintomas do adoecimento apresentado pela pessoa que encontraremos a indicação do remédio apropriado para a cura. Mas precisamos considerar a existência de algum eventual miasma e requerer tratamento em algumas circunstâncias acessórias que requer afastamento para que o adoecimento seja efetivamente tratado. Então essa é mais ali. Então, nós temos que procurar observar um conjunto de fatores para obtermos aquele resultado. E olha que interessante. Se no caso que nós falamos do senhor que estava com o pé inflamado,
Se ele procurasse qualquer tratamento para desinflamar aquele pé, sem observar o que tinha ali, hoje talvez ele não andaria mais, ou talvez não estaria vivo. Então são um conjunto de fatores que nós temos que observar no tratamento homeopático. Que a homeopatia é um tratamento que a gente chama de inteligente. Você tomou um remédio para um problema, e ele vai tratar onde precisa ser tratado, vai mexer onde precisa ser mexido, para que você alcance o objetivo, para que você alcance a meta, que é ter a condição de adoecimento ou a condição de saúde restabelecida. Então, é importante que a gente procure entender o adoecimento e tratar o adoecimento, que é diferente de doença. Ao tratar o adoecimento, a doença desaparece, ou sinal físico, como nós dizemos. Desse modo, devemos observar a totalidade dos sintomas do quadro de adoecimento internos que irá refletir no exterior, isto é, do padecimento provocado pelas energias deletérias presentes nos corpos sutis, representados pela totalidade dos sintomas físio-mento-emocionais. E a gente vê que nossos adoecimentos, gente, eles contam com um conjunto de dados, de fatores, que nós temos que observar. Veja bem, se este senhor não tivesse sido esclarecido, não tivesse sido explicado a ele que algum fator antigo iria voltar, que algum adoecimento antigo iria vir à tona, para que ele se melhorasse, e se ele não tivesse uma excelente memória para lembrar que quando ele tinha 17 anos ele machucou exatamente aquele lugar no pé, ele poderia perder todo o tratamento. Porque são um conjunto de fatores que a gente chama aqui de energia deletéria do corpo sutis, e às vezes até algum corpo estranho no corpo físico. Certa vez, uma senhora que passou por várias cirurgias devido a um acidente, e um pé dela estava sempre inflamando. Passava-se remédio, tomava-se remédio, passava remédio. E um dia, o pé dela inflamou com outro filho cuidando dela. Ele chegou, olhou assim e falou, mas espera aí, tem uma linha aqui. E começou a mexer naquela linha, ela achou... Lógico que ela não gostou porque doeu. Então, mas eu tenho que tirar essa linha. Puxou, tinha um pedaço de gaze dentro do pé dessa senhora, por mais de 15 anos, que sempre a mantinha com o pé inflamado. Ele puxou, tirou aquilo ali, tomou os remédios necessários e o pé desinflamou e ela melhorou muito vários aspectos da sua qualidade de vida. Então, a gente tem que sempre observar que existem fatores muito estranhos na nossa saúde. O José Laércio do Egito, ele relata um caso de uma senhora que ela ficou muito perturbada após fazer uma cirurgia. E com tudo aquilo que ele foi observando, ele teve um insight, intuição, inspiração, de mandar fazer a homeopatia dos pontos usados internamente. Ao tomar a homeopatia daquela linha dos pontos que são feitos internamente, a postura interna das pessoas, ela melhorou todo aquele quadro mental de desequilíbrio. Está no livro... Fugiu agora o nome do livro, José Laércio do Egito, mas é o livro mais famoso dele. Se vocês colocarem no Google José Laércio do Egito, vai vir lá os livros dele. Agora, mas a gente lembra depois, a gente coloca no comentário abaixo. Por conseguinte, esse é o principal e único meio indicador através do qual o adoecimento dá a conhecer o meio de cura de que o homeopata necessita. Algumas pessoas não gostam da palavra cura. Respeitemos. Mas quando Hahnemann escreveu o livro, ele usou a palavra cura muitas vezes, embora alguns casos aqui a gente troca por tratamento, mas em alguns casos perde o sentido da frase se a gente tirar. Então, está aqui a palavra. Desculpe aqueles que não gostam, mas vamos respeitar. O Hahnemann, a sua memória, seu legado, seu trabalho. Por isso que nós temos que estar sempre atentos em muitos detalhes. Tomou o remédio homeopático, apareceu um sintoma novo, ele é realmente novo ou ele é um sintoma muito antigo que está vindo à tona? Porque quando formos falar das leis homeopáticas, a gente vai entender isso. Em suma, é a totalidade dos sintomas, pois é a totalidade deles
que deve ser o fator principal e unicamente o que o artista da cura tem em cada caso de adoecimento. São estes que ele precisa conhecer, individualizar e afastar através de sua arte, a fim de que a doença seja tratada e transformada em saúde. É muito importante que a gente entenda cada detalhe desse que o Hahnemann traz para a gente. Então, tem um asterisco ali. Onde ele está? E ele não veio aqui. Então, cada detalhe que a gente tem que observar, cada detalhe nós temos que procurar compreender para que a gente consiga um resultado realmente satisfatório, realmente que traga para nós todas as condições de melhoria e de refazimento. Só procurando aqui, tá, gente? Onde está? Depois eu vou achar. A de melhoria e de refazimento das nossas energias psíquicas. Porque em nosso campo psíquico e nossos corpos sutis é onde está armazenado as energias deletérias que nos causam doenças, a menos que tenha sido um fator externo que a causou. E lembre-se que o fator externo não age igualmente para todas as pessoas. Por isso tem um conjunto psíquico numa pessoa que faz com que ela se torne sensível a uma substância. E não é a mesma substância, não é o mesmo conjunto de energias psíquicas que tem em outra pessoa que faz com que aquela substância agressiva para A não seja para B. Então, vejamos. Entende-se que todo homeopata sensato irá primeiramente afastar a causa externa, caso exista, o que levará o mal-estar a cessar. De um modo geral, espontaneamente. Ele removerá do quarto flores de odor forte que provocam desmaio e fenômenos histéricos. Cuidado com os cheiros, tá, gente? Os cheiros, os perfumes, as essências, eles trazem efeitos para nós. Não pensa que isso é uma coisa abstrata, não, porque não é. Portanto, algumas pessoas têm muita alergia a cheiros, porque elas são pessoas que têm uma idiosincrasia a manifestar-se diante dos cheiros. Seriam bons testadores dos óleos essenciais. Por isso, a gente tem que ficar muito atento para aromas, cheiros, flores, perfumes e tantas outras situações. Tirará da córnea o corpo estranho que causa a inflamação do olho, afrouxará a atadura muito apertada de um membro ferido que ameaça gangrenar, substituindo-a por outra mais adequada, descobrirá a artéria ferida causadora do desmaio e fará ligaduras, procurará remover pelo vômito vagas de beladonas ingeridas, etc. Extrairá substâncias estranhas que tenham penetrado nos orifícios do corpus, nariz, garganta, ouvido, uretra, reta, vagina. Triturará cálculo vesical e abrirá o ânus imperfurado do recém-nascido, etc. Aqui a gente vai ver que o Hahnemann descreve isso há mais de 200 anos atrás. Então, nesta época, os homeopatas eram aptos a também fazer esses serviços. Hoje nós temos que procurar uma UPA, né, ou um hospital onde tenha esses atendimentos especializados e depois tratar as consequências de cada um deles, certo? Então, a gente tem que entender que, como homeopatas, hoje tem uma série de regras, cada um vai fazer uma coisa, mas nós temos que prestar atenção. Tem um corpo estranho no olho, tem que ser encaminhado a um oftalmo para tirar aquele corpo estranho. A menos que seja uma coisa muito simples de ser retirada. Mas, se não for, e o restante do trabalho todo aqui, ele tem que recomendar, pedir que a pessoa procure aqueles profissionais competentes pela legislação atual para fazer esse trabalho. Mas nós temos que entender se qualquer uma desses aspectos que ele está mostrando aqui estiver fora do padrão, daquele script normal que nós entendemos, vai precisar de um tratamento, vai precisar de fazer um tratamento específico. Não é a homeopatia que vai fazer, por exemplo, uma criança recém-nascida,
abrir um ânus que não está aberto. Então precisa de cirurgião e um hospital que tenha condições de fazer essa cirurgia. Em todas as épocas, como se desconhecia outro procedimento, a velha escola procurava combater com medicamentos e suprimir, se possível, um sintoma isolado entre vários. Essa unilateralidade, que, sob o nome de tratamento sintomático, causou, com razão, o desprezo geral, muitos agravamentos, porque através dela nada se ganha, como também há muitos prejuízos. Um único sintoma entre os atuais representa tão pouco a própria doença quanto um único pé representa o próprio homem. Esse procedimento se torna tanto mais condenável na medida em que se trata tal sintoma isolado, apenas através do meio oposto, isto é, somente de uma maneira meramente enantiopática e paliativa, mediante a qual, após breve alívio, o sintoma só se agrava mais. Hahnemann era muito crítico da medicina vigente naquela época. Nós temos que respeitar a medicina atual e entender as críticas que ele fazia e ver o que pode ser melhorado hoje, quem trabalha na outra medicina, ou se do jeito que está tudo bem, se eles acham que está bem, respeitamos. Mas também gostamos que respeite o nosso ponto de vista e procurar entender que atrás de um pequeno sintoma tem um conjunto de sintomas maiores, tanto físicos quanto emocionais. E é para eles que nós temos que direcionar nossa vista, nosso entendimento, para obter os melhores resultados, para obtermos o tratamento necessário que todos nós almejamos. Em todas as épocas, como se desconhecia outro procedimento. Então, aqui a gente aí repetindo. Então, vamos prestar atenção nas informações que o Hahnemann traz para a gente, para que a gente tenha condições de observar e entender mais todo esse conjunto de informações, esse conjunto de conhecimentos que ele traz para nós, que ele era um grande observador, foi um grande missionário da saúde, veio trazer para nós informações muito importantes, que hoje nós conseguimos, graças a Deus, entender como se dá esse tratamento, entender como podemos alcançar o restabelecimento da saúde através da homeopatia, quando entendemos bem Hahnemann, quando entendemos bem a proposta de trabalho que Hahnemann deixou para nós. Cada um vai fazer suas interpretações, tem aqueles que gostam da homeopatia, que vão gostar da explicação, tem aqueles que não gostam da homeopatia, não vão gostar da explicação, mas vamos respeitarmos-nos todos e unir forças para que o bem prevaleça, para que a humanidade possa desfrutar de uma melhor condição de saúde, de uma melhor condição de vida, porque todos nós somos responsáveis por aquilo que venhamos a fazer, que venhamos a construir ao longo da nossa existência. Que as forças divinas venham sempre nos fortalecer e nos iluminar, para que você veja os comentários do parágrafo, que está lá no livro, Organon da Arte Corá Comentado. Bons estudos para você, muita luz e muita paz. Que as luzes excelsas do amor e da misericórdia desçam sobre vossos corações, iluminando vossos caminhos para a grande jornada evolutiva, para o grande trabalho que nós temos que fazer de nos esclarecer para melhor servir.